Olá, sejam muito bem-vindos ao céu do mês de janeiro. Ainda estamos em dezembro, mas já aqui na reta final do mês e do ano. Portanto, estamos numa época, obviamente, de transição, não é? Transição para um novo ciclo anual. Um ano que foi extremamente desafiante, já agora dar uma palavrinha só a este ano que estamos a fechar, portanto 2022. Aliás, enfim, 2020, 2021 foram anos extremamente desafiantes. 2022, eu penso que o desafio foi a expectativa que estávamos de realmente abertura e houve essa abertura, mas ao mesmo tempo outros problemas, outras dificuldades. Estou a falar mais no plano coletivo, obviamente, tornaram essa expectativa um pouco mais, enfim, frustraram um pouco algumas das nossas expectativas, diria. Mas, enfim, o mundo é assim, estamos sempre a ser desafiados, também é nos desafios que aprendemos, nos desenvolvemos. E, portanto, a ideia é tentar tirar o máximo partido desses desafios e enquadrá-los como aprendizagens. E 2022, pelo menos para mim, pessoalmente, foi um ano muito desafiante, mas também trouxe coisas muito boas e que, enfim, espero que 2023 continue nessa senda. Vai ser um ano também, 2023, com certeza, com grandes desafios. Vamos espreitar hoje um bocadinho, levantar aqui o véu do ano inteiro. Não vou fazer assim uma coisa muito exaustiva sobre 2023. Vamos ter a oportunidade depois de ir fazendo isso ao longo do ano, mas vou apenas aqui endereçar algumas coisas que astrologicamente vão acontecer em 2023. Em 2022 tivemos um trânsito que já vinha de trás, não é? Quadratura de Saturno, Plutão, Urano, quadratura de Saturno-Urano, e que até posso colocar aqui o mapa do momento. Portanto, essa quadratura de Saturno e Urano neste momento até já nem está aqui assinalada. Portanto, está a dissipar-se nesta altura, já não tem propriamente grande impacto, mas teve durante 2022 e veio já de trás. Portanto, 2021 foi exatamente o ano dessa quadratura e 2022 ela continuou muito ativa. Esse foi o trânsito assim mais marcante, portanto, esta tensão, não é? Entre querermos avançar para a frente para coisas novas, Urano, fazer mudanças, reformas, e uma perspectiva de estruturação, Saturno, responsabilidade, limites, dificuldades, pragmatismos, não é? Ou tradições, perspectivas mais, enfim, que às quais estamos também apegados ou que realmente também fazem sentido manter face às novas, ou esse desejo e essa vontade de mudança. Portanto, é sempre muito tenso. Para 2023 não vamos ter propriamente assim nenhum trânsito deste género, mas vamos ter mudanças de planetas de signo e mudanças de planetas, desde logo, por exemplo, o Plutão, não é? Que vai entrar em Aquário, e o Saturno, que vai entrar em Peixes. Portanto, vai ser aqui uma mudança, vamos dizer assim, de temas, de perspectivas, o que pode ser muito positivo, não é? Queremos essa mudança, mas vai trazer os seus desafios. Então, vamos olhar um pouco primeiro para este ciclo mais pequeno, que é o mês de janeiro, e depois então olharmos para o ano inteiro de 2023. Eu, como costumo fazer
sempre no início destes nossos encontros, gostaria de perguntar se tem alguma, se querem partilhar alguma sensação, algo que estejam a viver neste momento, do clima, o que é que estão a sentir do momento atual, que queiram partilhar, para de alguma forma também, enfim, percebermos como é que estão a viver isto, dar algum feedback. A Maria José Silva aqui diz destravar, avanços, paz interior. Ok. Karina fala em fim de ciclo. A Susana em falta de paciência. A alma pede mudança e paz. Ok. E o Ricardo fala em expectativas. Pronto, de alguma forma parece ser um pouco esta... Estamos no final do ano, não é? E, portanto, é natural que estejamos com estas expectativas do que aí vem e querer algo diferente, algo novo, algo melhor. Fechar ciclos do passado, não é? E avançar. Ok. Então, obrigado pelo vosso feedback. Eu vou só também dar aqui uma visão panorâmica dos elementos ao longo do mês. Aqui não há assim muito nada de novo em relação àquilo que vimos no mês passado. Continuamos a ter esta ênfase em elementos mais racionais, portanto o ar e a terra. Muita terra aqui a começar o mês, e de facto é aquilo que estamos neste momento, não é? Ainda não estamos no dia 1 de janeiro, estamos a 26, mas esta pesagem que temos aqui é aquela que está neste preciso momento. Portanto, só vai haver mudanças também nisto quando realmente aqui a Vênus depois entra em Aquário e depois logo a seguir, lá mais para o fim do mês, o Sol também entra em Aquário e a Vênus depois entra em Peixe. Mas há sempre muito ar, muita terra. E, portanto, os elementos mais racionais, nesta perspectiva, o lado mental, também social, do ar com a concretização prática, a estruturação e o colocar na forma as coisas da Terra. Portanto, uma tónica muito racional, muito de também planear e fazer e interagir, não é? Socialmente. Fogo e água são os elementos mais, vamos dizer assim, passionais, mais intensos nessa perspectiva emocional e de expressão. Então, pode haver aqui uma certa contenção nesse campo, que depois, então, quando também os planetas começarem a transitar ali depois para Peixe, mas primeiro só ao Vênus, ainda vai demorar um bocadinho, lá mais para o final de fevereiro é que voltaremos a ter então aqui alguma água mais forte. Mas ali para o final de janeiro já temos um bocadinho a surgir esse lado mais emocional. Há aqui uma pergunta da Rosa. Ok. Rosa, eu depois quando falar do Júpiter e o ingresso e ver quando virmos aqui o Júpiter a avançar pelo ano, eu tentarei dar algumas pistas, ok? Então, não sei se querem fazer alguma questão, pergunta também em relação a isto. Então vamos olhar para a Lua Nova. Portanto, o mapa da Lua Nova que aconteceu em 23, um bocadinho antes do Natal,
tivemos ali a Lua conjunta ao Sol, portanto é isso que é a Lua Nova, em Capricórnio, abrindo este ciclo. O Sol tinha acabado também de entrar em Capricórnio, então esta Lua Nova apanha mesmo o Sol no início da sua passagem aqui por Capricórnio. Esta passagem do Sol por Capricórnio, ao início, a entrada do Sol em Capricórnio, é um ponto importante no ano, é o início de uma nova estação, do inverno, aqui no hemisfério norte, aquilo que chamamos o solstício de inverno, e que marca, portanto, todos os próximos 3 meses. Eu não mostrei aqui o mapa do solstício, porque ele não é assim muito diferente deste que aqui está, porque acontece apenas um bocadinho antes, tem a Lua ali em Sagitário, mas, enfim, que não é pouco comum, mas temos muita coisa em Capricórnio aqui. Temos também a Vênus, temos o Mercúrio e o Plutão, que continua ainda em Capricórnio durante os próximos 3 meses. Já vamos ver que ele vai sair de Capricórnio para entrar em Aquário. Então há muito esta tónica aqui em Capricórnio, que é um signo de terra, um signo que nos fala de estrutura, construção, planeamento, responsabilidade, frieza de alguma maneira, não necessariamente no mau sentido. É uma altura fria do ano, é uma entrada no inverno, uma certa austeridade, mas que precisamente também nos leva a estruturar, a planear, a fazer, pôr energia, não é? A responsabilizar-nos e a investirmos em estabelecer planos, desde logo também o início do ano, fechar um ciclo, iniciar outro, nesta altura do Capricórnio, como alguns de vós também falaram, tem muito essa tónica, fazemos as nossas, os desejos daquilo que queremos concretizar no próximo ano, fazemos planos, procuramos investir, não é, numa planificação, ou pelo menos alinhar-nos para que isso possa acontecer. Então o Capricórnio está muito virado para essa parte de estruturação, planeamento, concretização. E o que acontece é que temos aqui uma coisa interessante, que é o Júpiter, que ao mesmo tempo que, um bocadinho antes, o Sol entrou em Capricórnio, um bocadinho antes o Júpiter entrou em Carneiro. Ele já tinha estado em Carneiro durante uma boa parte do ano 2022, depois entrou ali e novamente voltou para Peixe, e agora regressa definitivamente para Carneiro, vai atravessar o signo todo, como vamos ver, e depois ainda vai entrar em Touro ao longo deste ano. Mas, pelo facto de ter entrado precisamente ali no signo, nós temos esta linha vermelha aqui, que é aquilo que chamamos uma quadratura. Portanto, há aqui vamos dizer, um alinhamento entre estes dois planetas, o Sol, e neste caso aqui a Lua, não é? Quando também fez ali a conjunção, um alinhamento tenso. Claro que as tensões de Júpiter, o Júpiter é um planeta que fala de expansão, não é? De otimismo, de fé, de vontade de expandir os nossos horizontes, de expectativas, de visões, daquilo que queremos concretizar, de sonho também. Então, numa perspectiva desafiante, não é? Não quer dizer que se torne o oposto disso, mas pode trazer, enfim, expectativas que precisam de ser ancoradas na realidade. Por exemplo, não é? Que estamos a falar aqui do Capricórnio e estamos a falar do Júpiter em Carneiro. Então, Júpiter em Carneiro, o signo Carneiro quer para ontem, não é? Quer ter tudo muito rápido, muito imediato, é mais virado para a ação e para querer as coisas, não é? Dessa forma muito espontânea, muito direta, muito imediata. Enquanto Capricórnio fala-nos, não é, desta energia de planeamento, de esperar, de
saber planear, organizar. Então, temos aqui este diálogo que é preciso conjugar. Portanto, por um lado, as nossas expectativas de avançar, de ir para a frente. Por outro lado, também aqui a necessidade de vermos o que é possível, de lidarmos com, não vou dizer necessariamente contratempos, mas lidarmos com aquilo que são as circunstâncias e o que essas circunstâncias nos mostram que é possível, que é realizável, que podemos de facto materializar. Mas isto não significa necessariamente uma coisa, vamos dizer assim, bem, pode ser sempre complicado nessas nossas expectativas, depois são muito irrealistas, depois não conseguimos materializar, não é? Ou por outro lado também, e aqui Júpiter também tem uma palavra a dizer, que é, enfim, arriscarmos um pouco mais, também não ficarmos numa perspectiva capricorniana demasiado fechados, demasiado rígidos, demasiado limitados a algo, mas também arriscarmos, avançar, arriscarmos dar um salto, dar, enfim, acreditar, não é? Dar um salto de fé, um passo, em avançar mesmo não tendo um planeamento todo estruturado até ao mínimo detalhe, não é? Portanto, Capricórnio quer isso, quer essa segurança também dessa estruturação. Então, este é muito o tema, eu diria, deste mês, não é? Ou melhor, desta lunação, não necessariamente do mês. Começa aqui dia 23 de dezembro, até ao final, até ao próximo ciclo, não é? Que temos a Lua a fazer conjunção outra vez, mas já em Aquário. E, portanto, de resto, tirando esta tensão, tudo aqui está muito fluido. Isto não quer dizer fluido, vai correr tudo bem, não é? Às vezes a fluidez pode nos levar a pôr o pé em falso, a avançarmos de uma forma mais impulsiva para as coisas. Pronto, não é necessariamente lá porque está tudo muito fluido que vai correr tudo muito bem, ou porque está tudo muito tenso que vai correr tudo mal, não é? Mas sabe bem a fluidez, não é? Sabe bem podermos, como há pouco também, penso que era a Maria José, falava de destravar, de avançar, não é? Sentirmos que as coisas se desbloqueiam e que podemos ter caminho para avançar. E penso que vemos esse panorama aqui, não é? Ou seja, temos desde logo aquela Vênus a fazer um trígono a Urano, portanto, uma perspectiva muito de mudança e de avanço e de progresso e de algo novo, diferente. Temos também o Mercúrio a fazer um sextil aqui a Neptuno. Portanto, estes planetas, tanto a Vênus também e o Mercúrio já passou por ali. Então, aqui a fazer o trígono e a fazer ali aquele sextil, a Vênus também vai passar e também vai fazer. Portanto, temos aqui este apoio tanto de Neptuno como de Urano, mudança e, vamos dizer assim, fluidez do Neptuno, visão, esperança também, de alguma maneira, conexão, aceitação, uma coisa também importante, não é? Ou seja, sabermos, termos a intuição para perceber por onde é que as coisas estão a fluir, não é? Saber navegar as marés. E isso pode nos trazer essa mesma fluidez. Em vez de estarmos a remar contra a maré, contra uma situação que não destrava, conseguimos perceber, ok, por onde é que isto flui? Flui por aqui, então por aqui eu consigo levar as coisas a bom porto, não é? Consigo avançar.
E esse Mercúrio ali, fazer sextil a Neptuno, eu diria que fala um pouco disso. Depois a seguir a Vênus vai também chegar ali. Já agora vamos avançar um bocadinho e vou mostrar isso. Portanto, para este é o momento presente, já aqui esta quadratura do Sol ali a Júpiter já se está a dissipar um pouco, portanto isto foi logo no início do ciclo e que marca o ciclo todo. Agora, neste momento em que estamos, que é este mapa aqui, temos ali a Lua a fazer conjunção a Saturno, portanto hoje, até do ponto de vista emocional, pode ser assim um dia um pouco mais pesado ou mais restritivo, mais sério. Não sei se estão a sentir isso hoje ou não, mas é uma coisa que, à partida, quando a Lua passar depois para Peixe, será bem diferente, não é? Mais emotivo, aí talvez as emoções se deslarguem um pouco mais, e depois também com a Lua a entrar ali em Carneiro, mas hoje, pronto, temos este clima assim um bocadinho mais sério, vamos dizer assim. E se repararem, portanto, o tal sextil aqui com Neptuno a ativar-se bastante. O que vai acontecer, eu já vou mostrar estes períodos no próximo ano todo. O Mercúrio vai ficar retrógrado aqui no dia 29. Enfim, não é um bicho de 7 cabeças, não é um Mercúrio retrógrado, mas é uma altura do ano, que é ali mesmo em cima da passagem do ano, uma altura em que há muitas deslocações, em que fazemos planos, não é? Do que queremos fazer, como queremos fazer, com quem queremos fazer. Então, o Mercúrio retrógrado aqui é só um alerta para, enfim, termos alguma flexibilidade para encaixar os nossos planos, não sermos demasiado rígidos, porque podem haver contratempos, podem haver situações que à última da hora podem não funcionar como nós imaginamos, planeamos. Então ter essa flexibilidade, e eu penso que lá está, ali aquele Neptuno a fazer sextil pode ajudar-nos a dizer, ok, não acontece assim, acontece de outra maneira, e portanto relativizar um pouco, aceitar, avançar, não ficarmos ali travados ou bloqueados, mas convém ter alguns planos B, vamos dizer assim. Depois, o que temos aqui, nessa altura mesmo, temos a conjunção da Vênus, portanto a Vênus e o Mercúrio encontram-se aqui. É sempre um momento aqui intenso, porque a Vênus está a aproximar-se do Plutão. Então, à medida que vemos este avançar, vemos isso, não é? Vemos a Vênus ali a fazer uma conjunção com o Plutão, que traz sempre um momento aqui intenso, sobretudo no tema, vamos dizer assim, das relações, das interações sociais também, da perspectiva mais romântica, ou, enfim, do bem-estar, da minha visão de mim próprio em termos de autoestima, pronto, dos temas de Vênus. Então pode haver aqui um momento profundo, intenso, não necessariamente negativo, obviamente, é sempre uma oportunidade de resgatarmos coisas nessa intensidade, da nossa profundidade, desbloquear, trabalhar coisas, mas, enfim, pode ser um pouco intenso. E logo a seguir, depois, temos a Vênus a avançar para Aquário. E, portanto, é como fazer ali uma purga, fazer ali uma transformação, lidar com questões que precisam de ser, enfim, clarificadas, transformadas, vistas e reconhecidas. E esta entrada depois para Aquário já traz aqui um maior desafogo, desapego, não é? Passamos para um signo de ar,
e aí nessa perspectiva também relacional, sobretudo, não é? Que é a Vênus, traz-nos aqui um ar fresco, não é? Um ar pelo menos mais aberto. E faz sextil ali ao Júpiter. Portanto, também uma perspectiva, vamos dizer, expansiva, de otimismo, de fé, de esperança, de algo que também pode ser novo. Claro, nessa altura temos ali a Lua vai passando aqui, vai tocando, não é? nestes pontos assim sensíveis, e ao passar ali pelo Marte, pode trazer aqui algum momento também mais argumentativo, mais tenso, mas passa rápido. O que, se repararem, está aqui alguns dias, é aquela quadratura que eu ainda não falei ali com o Quiron, não é? Portanto, estes planetas já não passam ali, mas o Sol vai fazer a quadratura ao Quiron e, portanto, pode trazer aqui algumas questões relacionadas com feridas, com coisas que precisamos de curar. Portanto, pode também ser aqui um ponto sensível, mas uma oportunidade. E depois vamos ter a Lua cheia. Eu vou colocar aqui o mapa propriamente da Lua cheia, que acontece no dia 6 de janeiro. E aqui, portanto, será, como sempre, não é? A Lua cheia é um ponto de equilíbrio, mas também de catarse. Ou seja, temos muito aqui o foco no Capricórnio, este é o ciclo de Capricórnio, e então, como falei, não é? Aqueles temas de estrutura, mais seriedade, compromisso, querer construir coisas, fazer esse investimento no planeamento. O outro lado é o caranguejo, portanto o caranguejo, o lado vulnerável, o lado da sensibilidade, das emoções, das ligações afetivas, e portanto muitas vezes enfim, para planearmos, para estruturarmos para esta perspectiva mais responsável, não é? Isto opõe-se à vulnerabilidade, à sensibilidade, não é? Construímos uma estrutura, e essa estrutura pode tornar-se fria, austera, criar limites, barreiras, armaduras, e portanto esta lua ali em Caranguejo vem mostrar esse outro lado, pode mostrar precisamente onde é que está tudo a ficar um pouco rígido e precisamos de facto de temperar isto, não é? É um momento também em que somos confrontados também com os resultados que vamos conseguindo avançar e construir ao longo do ciclo. Lá está aqui a quadratura ao Quiron, portanto isto acontece muito ali perto desta quadratura. Então, a falar precisamente aqui de alguns temas de cura, não é? Cura do ponto de vista também emocional. Regressando aqui ao nosso relógio, portanto, e avançando ao longo do mês, o que eu destacaria aqui é nesta altura, portanto, no 12 de janeiro, temos uma coisa importante, aquele Marte, não é, que tem estado retrógrado, vai ficar direto. O Marte tem estado em Gêmeos já há algum tempo, ainda vai ficar em Gêmeos mais um bom tempo, então é um Marte que está-se a tornar, portanto, muito contundente ali nesta dinâmica mais mental, de lutas, de argumentação, pronto, lutas mais no ponto de vista mental, afirmação mais no ponto de vista mental. E ao passar agora para direto, porque o mar também tem a ver com a ação,
eu diria que é outro travão aqui a sair, não é? A largar. Ao mesmo tempo, depois, um bocadinho depois, portanto, já no dia 18, vamos darmos aqui, no dia 18, reparem que o Mercúrio também fica direto. E depois, no dia 23, é a vez do Urano. Então, reparem, em janeiro vamos ter uma coisa interessante, que é todos os planetas vão estar diretos. Eles têm estado a virar diretos aos bocadinhos. Aqui faltava o Marte, faltava o Urano, destes planetas assim mais... pronto, o Marte é rápido, mas dos planetas lentos, o Urano é o único que ainda está retrógrado, portanto tudo o resto já está direto, e o Mercúrio e o Marte também. Não, o Mercúrio vai ficar retrógrado, o Marte ainda está retrógrado, mas nesta altura, reparem, temos tudo direto. A partir do dia 23 de janeiro temos tudo direto. É também perto da altura em que acontece a nova lunação, portanto a lunação de Aquário, que é sensivelmente, o mapa é muito semelhante a este, é só ali um bocadinho, praticamente é isto que aqui está, temos o Sol e a Lua ali num grau de Aquário. Portanto, indica-nos também aqui o avançar para um novo ciclo. Depois de já termos passado ali o Plutão, não é? Toda a gente passar ali o Plutão, falta o Mercúrio, não é? O Mercúrio direto, depois ainda vai ter que passar ali pelo Plutão, mas a Vênus, o Sol já transitaram por ali. Então pode ser também que o desbloquear verdadeiros, não é? Vermos realmente as coisas a avançar, mas também pode trazer muita velocidade. E isso, enfim, pode ser um pouco assustador, não é? Porque, de facto, não conseguimos controlar tudo, mas a ideia também é essa, é deixar fluir, deixar acontecer, mas pode haver aqui realmente uma energia muito mais expansiva e mais realmente a seguir com velocidade. Porque temos depois aqui muito o ar, não é? Reparem, o Sol, depois, ainda temos ali o Saturno, a Vênus, o Marte, vamos ter muito este ênfase em ar, e já não tanto a Terra. Bom, mas teremos oportunidade depois, mais à frente, não é? Mais para o final de janeiro, no céu do mês de fevereiro, que eu vou fazer aqui por volta desta altura. Ainda não tenho a data definida, mas por volta desta altura depois podemos olhar para este ciclo e o que vem então na sua sequência. Alguma questão, dúvida que queiram fazer? Não? Então... Eu Jorge, posso sim, perguntar? claro. É assim, eu não percebi muito bem em relação ao Plutão. Ele vai passar direto também ou é o contrário? O Plutão já está direto. Já está direto, ok. É porque o meu Plutão está na casa 2 e isto tem sido muito complicado financeiramente. Não percebi ainda muito bem se ele vai melhorar ou se vai piorar, não é? Pronto, Enfim. o Plutão pelas casas são trânsitos muito longos, não é? Porque o Plutão Mas demora são, ele, imenso tempo a ele, passar. ele nunca mais sai da casa 2. Pronto, é possível que se calhar ainda demore a atravessar a casa 2, mas eu diria que, pronto, pode ter alguma ligação, mas pode haver outras coisas a acontecer aí também com essa casa 2. Ok? Não, Não? Pronto. Ou não com o está ele Saturno. agora. Ou com o O Saturno, Saturno, que o deverá Saturno ser não. o regente. Pronto. Mas esta mudança, depois já vamos ver, essa mudança vai acontecer em março, ele vai mudar para Aquário. Pois aí não sei se muda de casa propriamente, mas isso depois é no mapa de cada um, não é, que poderá acontecer.
Mas há uma ativação, não é? Claramente há uma ativação do Plutão à medida que os planetas passam por ali, não é? E ele está agora a transitar estes últimos graus, portanto ele está muito rápido e vai avançar aqueles graus que faltam do Capricórnio. Portanto, também estamos aqui a fazer uma síntese do ciclo. Eu já vou falar um bocadinho também sobre o Plutão, tá? Ok, obrigada. Sim, acho que a Sílvia tem uma questão. Na questão, nesta imagem da lua cheia, neste quadro, estou a achar muito interessante, e desculpem, boa noite primeiro, que se distraí. Boa noite a todos. Neste quadro da lua cheia, estou a achar bastante interessante os dois triângulos que estão praticamente sobrepostos, não é? Os dois triângulos. Sim, Sol-Lua com o trígono com ali no Quiron e o outro aqui direito. Ah, ok, estes triângulos. Sim, estou a perceber. Portanto, estes triângulos no fundo são aquilo que chamamos quadraturas T. Ok. Eu descartaria um pouco esta porque tem a ver com o ascendente, não é? Ou seja, liga aqui o ascendente e o meio do céu, que é uma coisa muito momentânea, não é? Daquele momento. É o mapa da lua cheia, mas se nós olharmos para um mapa em que não tem casas, que é este aqui, portanto, não tem lá o ascendente, não tem o meio do céu, basicamente, eu também não tenho aqui sequer os aspectos da lua, mas ela faz esta quadratura aqui, mas não temos aqui essa outra quadratura aqui com o meio do céu, ok? Eu descartaria isto, tá? É interessante ser no dia do Reis Magos, não é? Pronto, ok. Aí esta lua cheia, não é? Pode ter algum significado maior, algum impacto, ok? Mas pronto, é ali aquela tensão, sobretudo com o Quiron, não é? Que falei há pouco. Obrigada. Mais alguma questão que queiram colocar? Já agora também há aqui uma coisa que pode ser interessante também de vermos, que é isto que eu não falei, que é esta outra triângulo, sensivelmente triângulo que ali está, que é esta quadratura da Vênus aos nodos, que acontece aqui no 10 de janeiro. E isto é importante porque temos estado a ter, e ainda vamos ter durante este ano, os nodos ali alinhados com Escorpião e Touro, portanto, os eclipses a acontecer neste par, nesta oposição de signos, e a Vênus é regente de um deles, do nodo norte, não é? Que está em Touro. Portanto, é todo um processo que temos estado a assistir, e que eu já falei, tive a oportunidade de falar nas outras edições do Céu do Mês, sobretudo naqueles em que se deu os eclipses, desta procura de paz, de abundância, que é a perspectiva taurina, não é? E que temos ali o nodo norte, portanto, a ideia é realmente alinharmos mais com a perspectiva taurina. Então esta Vênus aqui, a fazer esta quadratura, pode ser aqui um momento também de alinhamento com alguma tensão, com algumas coisas que temos também, se calhar, largar, mudar, ver de outra perspectiva, para que realmente esse alinhamento, não é? Com a paz e a abundância possa acontecer. Pronto, isto vai ser aqui ao longo também, reparem, desta primeira metade de janeiro. Um bocadinho antes de depois as coisas começarem a ficar diretas, como falei há pouco. Ok, então, falando do Mercúrio, não é? E olhando agora já por uma panorâmica do ano, portanto é no dia 29 de dezembro deste ano ainda que ele fica retrógrado,
para ali nos 24 de Capricórnio e depois volta para trás até aos 8 de Capricórnio, até ao dia 18 de janeiro. Então temos este primeiro período de Mercúrio retrógrado, entre 29 de dezembro e 18 de janeiro. E depois ele vai avançar até Touro e é no dia 21 de abril que ele para ali nos 15 graus de Touro, volta para trás até 15 de maio, fica nos 5 graus de Touro e avança até Virgem. Portanto, está a acontecer nos signos de terra, reparem, não é? Estes períodos de Mercúrio retrógrado estão a acontecer nos signos de terra. Portanto, há um lado que é muito na perspectiva também, vamos dizer assim, mais material, mais na eficiência, mais no planeamento, mais na concretização, que podemos sentir aqui alguns ajustes, algumas reflexões, alguma flexibilidade que temos que ter sempre nestes períodos de Mercúrio retrógrado. Portanto, 23 até 15 de agosto, o outro período. E depois, também muito interessante, ele fica retrógrado ali nos 8 graus de Capricórnio, né, que é onde ele vai agora ficar direto. Portanto, completa assim um ciclo bem, fecha mesmo ali um ciclo no dia 13 de dezembro, fica retrógrado ali e depois avança direto no dia 2 de janeiro já de 2024. Portanto, estes são os períodos de Mercúrio retrógrado para 2023. Se virmos que aqui na passagem de ano, vamos ter 2 passagens de ano com Mercúrio retrógrado, não é? Este ano e o do próximo ano. Tendo em conta isso, temos aqui 4 períodos de Mercúrio retrógrado. Em relação aos outros planetas, vamos ter aqui uma mudança de signo do Júpiter, que é muito natural, não é? Ele muda de signo durante todos os anos, há sempre aqui uma mudança, ou pelo menos ele demora um ano em cada signo, só quando há aqui um alinhamento em que ele entra mesmo no início, um bocadinho antes do início do ano e passa o ano todo nesse signo, é que realmente não temos mudanças de signo de Júpiter, mas ele já esteve, portanto, em Carneiro, então agora vai estar muito rápido e vai atravessar o Carneiro todo de uma só vez até maio, ali até meados de maio. Então o Júpiter fala-nos de expansão, fé, otimismo, esta visão de projetarmos, não é, os nossos desejos, as nossas vontades e acreditarmos que isso é possível. E claro, estando em Carneiro, esses são os signos de fogo, são os signos que vão, digamos assim, sentir mais este lado expansivo. Carneiro, Leão e Sagitário. Também os signos de ar, Gêmeos, Balança e Aquário, que têm aqui uma relação, vamos dizer, fluida com o fogo, com o Carneiro, portanto também poderão sentir um pouco mais essa perspectiva expansiva. E depois, obviamente, se conhecerem o vosso mapa, se tiverem alguma capacidade de fazer isso, vocês podem, olhando para aqui, ver os graus onde ele vai passar e, portanto, imaginem que têm o ascendente em Carneiro, a 15 graus, já sabem que o Júpiter vai passar mesmo por cima do vosso ascendente aqui a meio de março. Ou de outro sítio qualquer que tenham em Carneiro. Ou Leão e Sagitário vai fazer um trígono, portanto, que é um aspecto bastante fluido, ou sextis, que podem acontecer ali com estes signos, ou oposição, mas a oposição também, de alguma forma, é sempre expansiva, não é? Implica ter ali alguma jogo de cintura para aproveitar as oportunidades. A Rosa falou há pouco, não é? Perguntou exatamente sobre isto, não é? Tem o Júpiter em balança. Portanto, é completar metade do ciclo, não é? De Júpiter nesse caso. Ok, Rosa?
E, portanto, eu diria que será um momento mais expansivo, não é um momento impactante no sentido desafiante necessariamente. O Ricardo faz aqui uma pergunta em relação ao Mercúrio retrógrado. Sim, ele fica sempre 3 vezes ao longo do ano. Pois isto é consoante, não é? O que é que consideramos ali o ano, não é? Se é de janeiro a janeiro, o ano ele vai avançando, não é? Como vimos neste momento, podemos dizer que temos 4, não é? Mas acontece sempre naquele padrão, um padrão semelhante. Ok. Então dei aqui o exemplo da Karina sem por acaso. Ok, muito bem. Depois, quando o Júpiter entrar em Touro, ele não vai atravessar o Touro todo. Reparem, ao longo do ano, ele vai chegar aqui agosto, final de agosto, início de setembro, e vai parar. Vai parar e vai voltar para trás. Portanto, até aos... desculpa. Até aqui aos 16 graus, ele vai avançar até aos 16 graus. Portanto, para os signos, então, de água e terra, peço desculpa, isto está ao contrário. É só colocarem um mais aqui deste lado. Portanto, sobretudo para os signos de terra, touro, obviamente, virgem e capricórnio, temos aqui uma dimensão mais expansiva, e depois também para os signos de água, também expansiva, mas um bocadinho menos. Portanto, aquele mais devia estar aqui em baixo, peço desculpa, foi ali um lapso meu. Portanto, desde maio, meados de maio até ao final do ano, vamos ter o Júpiter a percorrer este signo de terra, o que também me parece interessante, não é? Temos ali o nodo norte, o Júpiter vai passar por ali, já falámos há pouco, não é? Trouxe esse tema de a importância desse nodo norte, de nos alinharmos com esta dimensão de abundância, de paz, de tranquilidade que queremos. O Júpiter a entrar em Touro pode ser também aqui um impulso para isso mesmo. Depois, em relação ao Saturno, este será um dos grandes... sim, Maria José, vai fazer conjunção a Urano, exatamente. Sim. O Júpiter. Quer dizer, não sei se vai fazer conjunção. Vai fazer conjunção no próximo ano, não em 2024, porque o Urano agora está a avançar, portanto ele neste momento está nos 15 graus e, portanto, o Júpiter não chega ainda a fazer a conjunção, penso eu. Não é? Acho que não vai fazer por causa disto, não é? Porque o Júpiter só vai até aos 15 graus e o Urano neste momento ainda está nos 15. Então, ou já está nos 15. Portanto, Saturno... Quando o Júpiter estiver a 15, o Urano está a 20 e qualquer coisa de... Touro. 29 de Touro, sim. Ok. Obrigado então, Lídia. Pronto, por isso não vai fazer, exatamente. É isso que eu tinha percebido e obrigado pela ajuda, Lídia. Então, portanto, só vai acontecer em 2024 essa conjunção. Só vai acontecer em abril de 24. Ok. Obrigado. Temos então aqui uma mudança, e isto já não acontece todos os anos, não é? O Saturno mudar de signo, e esta mudança eu diria que vai ser importante, vai ser impactante, vamos senti-la. Porque o Saturno tem estado em signos que ele próprio rege, não é? Há bastante tempo, portanto esteve em Capricórnio, agora está em Aquário, o que faz com que tenhamos também um clima mais saturnino, mais alinhado com estas perspectivas. Reparem que o trânsito de Saturno por Aquário fala-nos de estrutura, responsabilidade, disciplina, regras. E regras é uma coisa que, não é? Regras sociais, regras de como é que nos movimentamos, como é que estamos uns com os outros, não é? Que é o Aquário.
tem sido uma coisa muito a ser reestruturada, não é? As nossas interações sociais têm sofrido uma reestruturação muito grande. Com a pandemia, e depois agora, depois da pandemia, ficam novos hábitos, novas formas de estar. Houve aqui realmente mudanças e reestruturações. Portanto, por onde o Saturno passa, ele traz essa tónica de reestruturação, de, vamos dizer assim, arrumar os assuntos relacionados com aquele signo. Portanto, agora ainda estamos nesta fase de Saturno em Aquário até março de 2023. Portanto, até lá ele vai atravessar estes últimos signos, estes últimos graus, do 22 até ao grau 29, e, portanto, continuar a pressionar estes signos fixos, desde logo o Aquário, mas também Touro, Leão e Escorpião. Portanto, quem tem planetas nestes últimos graus dos signos fixos poderá sentir esta tónica aqui do Saturno, não é? Estruturar, conter, e é preciso realmente nós responsabilizarmos pelos assuntos que têm a ver com aquele ponto no mapa que o Saturno estará a passar. Depois ele passa para Peixes. Não vai avançar muito nos Peixes, vai avançar até aos 7 graus, depois volta para trás. Mas é uma mudança importante e que, como eu estava a dizer, acho que vamos sentir. É um pouco paradoxal, não é? Saturno em Peixes, porque são duas coisas que não têm muito a ver. Saturno é a estruturação, portanto fala-nos de limites. E Peixes não é um signo que fala de fluidez, não é? É precisamente a diluição dos limites. É o último signo do zodíaco. Então Saturno em Peixes tem sempre este lado paradoxal. Então o que é que se estrutura aqui? O que é que se vai estruturar aqui? A parte, vamos dizer, mais interna. E penso que depois de tudo isto que temos estado a passar, com muita incerteza, muita mudança, coisas que entretanto ficaram para trás, que já percebemos ficaram definitivamente, não é? Expectativas que entretanto também deixámos de poder ter e temos que encontrar outras. Há todo um mundo a mudar, e com essa incerteza não necessariamente para melhor, não é? Portanto, ver muito pouco o que é que vem aí para a frente, e isso não são poucas as notícias que vemos surgir do quanto isto tem tido um impacto muito grande do ponto de vista emocional. Ainda há pouco tempo vi um estudo que foi publicado sobre os jovens e o quanto estão a sofrer muito com depressão, falta de estímulo, não acreditarem no futuro. E isto, quem fala dos jovens, fala um pouco de todos nós, não é? Ou seja, a importância da saúde mental, de cuidarmos das nossas emoções, da nossa vida interior. Portanto, Saturno, a passar por Peixe, eu diria que vai trazer um pouco essa tónica ao de cima. É um momento de olharmos para isto, não é? Curar feridas, e investir na nossa estruturação interna, não é? Na nossa vida interior, na vida espiritual também, de alguma forma, não é? Procurarmos sentido para as coisas. Agora, também nos vai pressionar, não é? Porque Saturno, ele procura estrutura, não é? Procura... É claro que em Peixes a estrutura é interna, mas ainda assim continua a ser estrutura, é trabalho. Portanto, falamos aqui de cura que vem através do trabalho, que vem através de eu me comprometer com processos. E isso também pode ser doloroso. Não é? Porque é isso, confrontarmos com feridas,
olharmos bem o que lá está, arrumar aquilo, encontrar estratégias para lidar. Ok, a Lídia está aqui a partilhar que pode desligar do material, desfazer estruturas, não controlo. Ok, pode, com certeza, não é? Haver um investimento maior, não é? Nesta dimensão não tão material, mas que realmente nós percebemos que é importante, não é? O Saturno traz aqui muito essa lógica. Isto é importante, isto é necessário e temos que olhar para isto, não é? Uma responsabilização sobre alguma coisa e, portanto, responsabilização sobre a vida interior, seja ela psicológica ou espiritual. Agora, lá está, também pode, não é, trazer bloqueio, trazer um exacerbar dos medos. Normalmente também estas coisas vêm ao de cima quando nós sentimos bloqueio e percebemos que precisamos delas, não é? Então pode haver aqui um agudizar também dessa sensação de desconexão, não é? Que nos diz assim, dá um alerta, ok, isto é muito importante, portanto vamos lá investir realmente em estabelecer esta conexão. Portanto pode ser um período interessante ou uma oportunidade do ponto de vista também psicológico, espiritual, tudo o que alimenta a alma, não é? Artístico, portanto que traga mais conexão, mais sentido. É um trânsito a tomar nota e quem tem planetas, não é? Aqui até aos 7 graus dos signos mutáveis, desde logo peixes, mas depois também Gêmeos, Virgem e Sagitário, irá sentir mais claramente, mais pessoalmente este trânsito. Portanto, também depois podem ver aqui, identificando o que é que têm, onde é que têm, a data em que isso acontece. Portanto, aqui através desta curva, por exemplo, se há alguma coisa a 5 graus de peixes, será aqui para o final de abril e depois mais ou menos a meio de agosto que passa ali o Saturno. Ora bem, então passamos para o Urano. E aqui não há nada de novo, portanto, o Urano vai fazer esta curva, não é? Vai avançar entre os 15 e os 22 graus de Touro, portanto ele ainda vai demorar um bocadinho a sair de Touro, vai andar a transitar aqui dos 15 aos 20 e 23, perdão. Então são os signos fixos, uma vez mais, Touro, Escorpião, Leão e Aquário, que vão sentir um pouco mais esta tensão do Urano, a pedir mudança, libertação de padrões antigos, alguma rebeldia, e a pressionar nesse sentido, não é? Para fazer essas mudanças e olhar para as coisas de maneira diferente. Em relação ao Neptuno, também não nada de novo, no sentido em que mantém-se no mesmo signo, e em Peixes, e aqui sim vamos ter algo interessante, não é? Mais à frente, não agora ainda, mas em 2024, quando o Saturno se aproximar do Neptuno, e vamos ter depois a conjunção dos dois, mas neste momento ele está nos últimos graus, está ali vai transitar entre os 23 e os 28, sensivelmente, 27, quase 28, de Peixes. Neptuno procura, de facto, esta conexão, não é? E aí o Saturno acaba por se juntar a esta aspiração neptuniana de conexão. Então é dizer, ok, temos a aspiração, então vamos lá pôr na prática, não é? O Saturno é mais essa perspectiva de pôr na prática, estruturar e realmente concretizar. Mas o Neptuno em Peixes, que é um trânsito já bastante longo e que está agora a aproximar-se, portanto, do fim deste processo, que também
é quando nos aproximamos no fim também que conseguimos ver ou ter maior percepção das questões que realmente foram acontecendo, mas é esta necessidade muito grande de conexão. Agora, o Neptuno também se pode manifestar, e normalmente manifesta-se de uma forma, sobretudo quando estamos a falar de tensões, que é o que acontece, ou com a conjunção, a própria conjunção é um pouco tensa, quando se trata do Neptuno, conjunção, oposição ou quadraturas, que acontece, portanto, aqui aos signos mutáveis, haver períodos de alguma confusão, de alguma crise existencial, de algum vazio que precisamos então, lá está, de fazermos uma rendição, de uma aceitação e uma conexão. Nos deixamos inspirar sem nos contaminarmos com projeções, idealismos e fantasias, não é? E essa é que é a dificuldade ali com o Neptuno. E finalmente o Plutão, não é? O Plutão este é o grande marco do ano 2023. Reparem que o Plutão só vai passar ali, nem chega a 1 grau, portanto vai ser só no grau 0 e qualquer coisa que ele vai avançar em Aquário. Isto entre março e junho. Vai ser no dia 23 de março que ele vai avançar para Aquário e depois regressa a Capricórnio no dia 11 de junho e depois fica por lá ainda em Capricórnio até ao final do ano. E aqui sim, não é? Temos uma mudança muito marcante porque ele vai ficar depois 20 anos neste signo. Claro, quem tem pontos ali naquele início, não é? Nos 0 graus de Touro, desde logo de Aquário, não é? E de Leão, os dois onde ele passa e o outro oposto, e depois as quadraturas, portanto, Touro e Escorpião, vai sentir aqui a ação do Plutão. Ou ainda, não é? Pelo Capricórnio, estes últimos graus. Será já o final de um trânsito que já aconteceu durante 2022, não é? Mas que se finaliza, portanto, aqui em 2023, mas ainda tem aqui uma passagem pelos 27, sensivelmente, 27 e qualquer coisa, 28 e 29, dos signos depois cardinais, não é? Capricórnio, Caranguejo, Carneiro e Balança, que estão realmente a sentir também esta pressão do Plutão, que é uma pressão de transformação, ou seja, uma catarse. Plutão intensifica as coisas a um ponto em que não temos como manter controlo, aquele controle que normalmente mantemos, não é, sobre determinadas questões, determinadas situações, e isso faz com que se liberte material do inconsciente, coisas, padrões mais distorcidos, coisas que precisamos de largar. E, portanto, nessa altura somos confrontados com elas, mostram-se, revelam-se, e, portanto, precisamos de as transformar. Então é sempre um processo intenso, mas que nos pode ajudar, não é? Uma oportunidade de renascimento, uma oportunidade de facto, de empoderamento, não é? Que é isso que o Saturno, em última instância, nos pode trazer. Se quiserem saber mais sobre este trânsito do Plutão em Aquário, eu fiz um webinário no dia 17 de dezembro, já está disponível lá no meu site, se quiserem ir lá adquirir a gravação. Aqui mostro, portanto, todo o trânsito de Plutão por Aquário. Como podem ver, ele vai estar em Aquário até 2040. E, portanto, claro que esta mudança para Aquário é muito importante. É importante do ponto de vista pessoal, para quem tem planetas, não é? Ali no início
do aquário e dos outros signos fixos, mas do ponto de vista coletivo, esta é uma grande mudança, uma grande transformação, que basicamente, enfim, vai mexer com questões sociais, de integração, de inclusão, com a tecnologia. Há pouco falava-se de controle. Normalmente Plutão expõe um pouco estas questões do controle, não é? A sombra das coisas. Portanto, é um momento também de nós resgatarmos a nossa sombra do ponto de vista coletivo. Isso é extremamente importante para avançarmos, não estarmos sempre a projetar em grupos, em minorias, em pessoas diferentes. Pronto, o mal está ali, aqueles é que são o problema. Não é? Criamos muito essa polarização. O mundo estaria melhor se não fossem estes, se não fossem aqueles. Estes é que trazem os problemas. Seja lá que grupo for, não é? Nem que seja dizer, são os políticos, ou são estes, ou aqueles, ou os outros, não é? Importante nós estarmos atentos a esta projeção da sombra, do mal, lá fora, nesta pessoa, naquela pessoa, naquele grupo, e entramos em, enfim, em divisão. No fundo, isso só gera divisão, não gera aquilo que podemos, pelo menos conscientemente, dizer que queremos, que é a união, que é vermos como, de uma forma inclusiva, todos como parte do mesmo todo. Mas depois, não é? Quando na prática, pronto, todos menos aqueles que, não é? Que realmente são do contra, ou que são do dark side, ou o que quer que seja, não é? E claro, não estou a dizer que vamos deixar de responsabilizar quem tem responsabilidade de fazer alguma coisa que é negativa e que é destrutiva. Obviamente temos que lidar com isso, mas lidar com isso não é anulando ou apagando essas situações, enterrando-as debaixo do tapete. É percebermos também onde é que, em mim, isto do ponto de vista individual, não é? Porque coletivamente, obviamente, tem que ser tomadas decisões, mas individualmente nós temos o nosso papel. E o nosso papel será, ok, aquilo que eu vejo lá fora, aquilo que eu critico lá fora, o que é que tem a ver comigo? Será que tem alguma coisa a ver comigo? Será que ressoa aqui alguma coisa? Então, se eu vejo aquilo lá fora, trabalho também em mim alguma coisa que tenha a ver com isso. Em vez de ir apontar o dedo logo e ir buscar a forquilha e lançar para a fogueira, não é? Portanto, fica esse rap também, algo que eu depois desenvolvi então ali mais propriamente no webinário. Não sei se tem alguma questão, dúvida. Há aqui no chat. Ok. A Lola fala de novos valores humanitários. Sim, esses valores já estão, não é? Esses valores nós conhecemos e, de alguma forma, procuramos implementá-los já há bastante tempo. A questão é exatamente essa, é perceber o que é que nos impede de os concretizar e não acharmos que são só os políticos, que sim, ou os políticos, ou estruturas de poder que não querem. É percebermos também que papel é que nós temos, porque isso também é a única coisa que também podemos fazer, não é? É trabalhar em nós. Ou então, enfim, fazer uma revolução, mas ainda assim precisamos dos outros, não é? É um movimento coletivo e não está nas nossas mãos. Mas o que está nas nossas mãos é olharmos como é que esses valores que queremos ver no mundo nós podemos implementar e onde é que existem distorções que nós próprios também aderimos inconscientemente muitas das vezes. Então é isso que o Plutão traz, é o que está inconsciente e que nós não reconhecemos e que achamos que somos muito
iluminados ou estamos muito à frente e de repente, ok, se calhar temos coisas a trabalhar, então vamos trabalhar isso. Essa é a oportunidade do pelotão. Alguma questão? Dúvida? Ou comentário que queiram fazer? Ok, então terminamos o céu do mês por aqui. Como disse, eu tenho uma novidade para os próximos céus do mês, vou trazer convidados, portanto vamos ter aqui outras pessoas que eu vou convidar. A primeira delas vai ser a Patrícia Nazaré Barbosa. Quem acompanhou o céu do mês, assim logo nos inícios, a Patrícia esteve presente em alguns e deu também um contributo, então vai ser ela a primeira a juntar-se e a criar aqui uma outra dinâmica, não ser só a minha perspectiva, mas de outras pessoas que também eu acho que são relevantes e que poderão vocês se calhar já conhecerem, mas se não conhecem, então ficarem também a conhecer o trabalho de outras pessoas. E portanto a primeira delas vai ser a Patrícia Nazaré Barbosa e outra penso que será logo a seguir a Márcia Ferreira Silva do Brasil, uma grande amiga e colega que também aceitou fazer, e depois enfim, outras pessoas virão e acho que vai trazer aqui uma outra dinâmica, então estou também estimulado com isso, espero que também seja estimulante convosco, para vocês. Desejos, ok, está aqui algumas questões. Ok. Então, só desejar-vos um ótimo ano de 2023, espero que entrem bem no ano e que seja um ano repleto de aprendizagens, de boas mudanças, boas transformações, rumo àquilo que queremos realizar na nossa vida, e acho que se conseguirmos isso na nossa vida, isso também ressoa no coletivo. Então, muita paz, muito amor e tudo bom para este 2023. Fiquem bem, obrigado por acompanharem este céu do mês e até breve, espero. Fiquem bem. Obrigado.